Tarará, tarará. Mas pronto, ficamos aí. Não podemos começar os podcasts todos com o Rui a dizer, mas pronto, meu. Tipo, Se calhar podia ser um símbolo. Um quê? Ai, eu não sei como é que se diz, espera aí. Ei, o meme, podes logo dizer que é um meme. não, meme não. Não, Meme não é o uma quê? coisa que eu quero dizer. É um Uma meme. imagem de marca. Imagem de marca, isso. É um meme. Mas pronto, Não. estamos aí. Não, Sim, é um meme só do podcast. Não sei, mano, eu quero que a FNAC me convide para ir dar autógrafos. Tipo, Credo. é o Pedro do podcast Dizer Merda, tio. Sim, sim. O meu filho gosta muito de ouvir. Na Antena 3, aos sábados de manhã. Sabes que se o filho ouve, o pai camionista também vai ouvir. Eu quando estou na 25 de Abril estou sempre a ouvir o seu programa. Não era para deixar chegarmos a esse ponto. É pá, Seria bem genuíno não- o nosso progresso. estás a ver? eu não curto de ser famoso. Acho que não ia Uau. curtir mesmo. Tu estás à espera de ser famoso ou extremamente famoso com um podcast. Não, mas tipo, gente, o ponto é. de alguém me pedir autógrafo, não ia curtir. Ainda por cima na FNAC, mano. Se me dessem cenas grátis, what the fuck? FNAC, se Olha, quiserem mesmo patrocinar calhar o o nosso microfone, podcast. Demerda-te. Patrocinado por FNAC. Estava mesmo a calhar o microfone, né? This episode of Dizer Merda has been E a brought to Rui you bem by... esperto. A FNAC podia patrocinar com um estúdio inteiro, meu. Credo. Olha, Também queres rapazes, ver o corpo todo. está aqui um estudiozinho. Isto Vocês gravam aqui no nosso... naquele vocês café que eles passam têm. quando quiserem. Yeah. Vá, Rui, antes, a gente já está a descarrilar, bué. Já há algum tempo, mas pronto. Tu tens alguns temas propostos para o podcast de hoje, inspirados pela minha mental breakdown a estudar análise matemática. É verdade. Sim, Pedro, vamos fingir que nós já não tínhamos falado sobre isto e que tu sabes que eu tinha anotado no meu bloco de notas virtual. As pessoas não precisam de saber. As pessoas não precisam de saber. Ok, Eu e você? Então, Olha, isto parece aqueles programas de futebol onde está o outro gajo a dizer diga-me um! Diga-me um! Sou eu e o Rui a andar à batatada. o Rui tinha sugerido uns temas para hoje, que eram, e passo a citar, sentimentos e emoções que nos ajudam e não nos ajudam a seguir em direção aos nossos objetivos. Isto está bué Um dos temas... Desculpa, um dos temas devia ser ensinar o Rui a meter acentos nas palavras. Emoções que nos ajudam Eu e não fiquei bem nos ajudam. tentado a ler emocões, porque eu tinha, na minha cabeça, tinha quase certeza que o Rui não tinha posto um C de cedilha. Pronto, mas anyway. Este tópico Anyway. veio bué a respeito do stress que o Pedro passa para estudar. É verdade. É verdade, sim senhora. E pronto, a minha questão é como é que tu, Pedro, e nós podemos ajudar o Pedro a superar ou a melhorar, né? Pode nem sequer chegar a superar esses sentimentos. Damn. Sinto Isto bué virou uma que- intervenção agora. É. É uma Sinto beca. bué que falta muita força de vontade para permanecer, né? Sentado durante horas sobre algo que tu não consegues perceber. Depende. Hoje estava a estudar e tive sobre um problema, mas cheguei lá e fiquei tipo, my Exato. God. Exato. Daí também vai outro tema que está aí, que é educação, sociedade de infância, whatever, que tem muito a ver com a nossa capacidade de lidar com a frustração ou não, que é perfeitamente o teu caso, que é, tu tens, digamos, um tempo limite ou uma stamina limite para falhar. Adoro como tu usas stamina. Mas isto é verdade. Eu farto-me. Ponto. Exato. Mas eu acho que tu só te fartas porque não te interessas. Isto Exato. também é verdade. Porque Quer dizer, tu és bem capaz. Eu lembro-me, tipo, nas férias de verão, houve uma altura que eu achava que o Pedro tinha ido de férias outra vez, mas não, ele apenas estava a treinar CS. Então ele ficou tipo uma semana a dar grind no CS e não aparecia em lado nenhum.
E aí tu tens... Estás a ver? Porque, repara, é uma cena que eu sei fazer e tiro tipo. É competitivo, eu gosto e sou bom. Acho que a palavra-chave é mesmo interesse. Tipo, tu veste a fazer isso. Tipo, se te dessem a oportunidade de viver disso, tu aproveitavas essa oportunidade. Claro. Se te dessem a oportunidade de viver da matemática que tu fazes, tu irias. Ok. Mano, eu ia à falência, mano. É um bocado perigoso para todos nós, né? Porque, porra. Então, Não, olha que o Diogo é bastante confiante na matemática dele. Eu gosto. imaginam para viver, pelo amor de Deus, gente. Rui, eu já te contei o que é que eu estive a ver hoje. Sim, mas isso não é bem matemática. É, o quê? É bué. O que É é a cena muito. das ações? Sim. É 100% matemática, what the fuck, Rui? É, aquilo tipo tem bué fatores que dá para calcular. Que muitas vezes tu não tens de calcular, porque já é tudo feito pelas máquinas. Que por acaso era uma Mas coisa lá que eu já está, suspeitava, lá estás está, a ver? Lá está. Nós estamos num curso de engenharia. Mano, tu não vais ter de fazer derivada aí quando fores para uma obra É fazer verdade. uma ligação É bem elétrica. verdade. E tipo, isso E eu frustra-me acho que os primeiros anos da faculdade servem só não, tipo, ou seja, não é assim tão importante tu perceberes como é que as coisas chegaram a este ponto. Ou seja, acho que não é assim tão importante tu saberes a demonstração por trás, tipo fórmulas de Euler e isso tudo, estás a ver? Mas se tu conseguires deduzir essas coisas, significa que estás a criar bases bué fortes de lógica e Exato. ter bases fartos. Eu sabia. ter bases sabia bué. Eu achei bem estranho o Pedro não ter comentado logo. Ter Estou a fazer bases isto bué a ver- fortes. Estou a fazer isto a ver uma stream, portanto as minhas respostas óbvias vão ser um pouco de leite. Ter bases fortes Exato. na parte da lógica são bem importantes quando trabalhas em engenharia, né? Exato. E não só, meu. Acho que são ferramentas, tipo noções, que poderão facilitar-nos na hora da resolução de um problema. Não é que tu tenhas que fazer passo a passo todas as formas, mas tu percebes o que é que está a acontecer, tu consegues, se calhar, pensar em melhores soluções, estás a ver? Uhum. Yeah. Ou em soluções mais rápidas. Mas eu, por exemplo, por acaso, a propósito disto hoje, estava na aula de física e apareceu um conceito de análise 2, foi do gradiente. E eu fiquei tipo, isto é uma cena nova. Uma colega, não me apetece estar a meter bip no podcast, mas pronto. Uma colega, tipo. Uma colega. Vira-se para mim, isso é análise 2, é das primeiras matérias. E eu fiquei tipo, a sério? Parece interessante. E passei o resto da aula, tipo, a ver conceitos de análise 2 no Wikipedia. Mas é sério, análise 2 é interessante. E Pois, eu fiquei está que tipo, aquilo- completamente ligado à física. Completamente, a 100%. Meto já aqui, né? Chumbei a análise. E tu ficas tipo, não quero fazer esta merda outra vez, isto é bué da chato. E de repente aparece uma matéria nova e tu ficas tipo, foda-se, isto é fresco. Isto é uma cena que eu não sei, que tem, tipo um fresh start. Tu queres fazer isso. E eu acho que tipo, desafios novos também te motivam bué. É verdade. Acredito, yeah. Acredito que estar sempre a ver o mesmo tipo de desafios e não os conseguir fazer deve ser bué frustrante. Mas, mais uma vez, Mano, eu tenho de lidar com eles. Tipo. eu acho que isso são problemas de bases que, apesar de tu achares interessante análise 2, ias acabar por tipo sofrer nas rasteiras porque os mesmos problemas de lógica que tu tens aí vais apanhar na análise 2 à mesma. Estás a ver? True. Principalmente na primeira Eu rodada. também pensei nisso. Porque, meu Deus, eu lembro-me tanto. Eu e o Rui demos sessões de estudo tão intensas, meu. Yeah. Porque o conceito simplesmente não existia. Tipo, nós tínhamos que trabalhar tudo em volta do desconhecido. A quantidade de artigos que eu li na net sobre isso.
tentava ver definições diferentes. Tipo, podia ser que juntando aquelas definições todas na minha cabeça, umas se iam tipo complementar umas às outras, estás a ver? Malta, era só para informar que por esta altura o Discord decidiu falecer e por isso vão notar uma leve discrepância no tema / andamento da conversa. E Volto a dizer, se tivéssemos um estúdio patrocinado pela FNAC, este tipo de problemas não acontecia. é verdade. FNAC patrocinei. Basicamente, eu disse que me senti motivado porque apareceu um desafio novo, neste caso a M2, mas depois tu mandaste-me ganda basula e eu caí de dentes no chão quando disseste que os já problemas sei. que fazes ia ter agora também ia ter em análise 2. Dei-te um reality check. Yeah. Mas eu já tive esse reality check, tipo, por mim mesmo, não Então, era preciso ainda mandares bem. outro. Eu não adivinho. Mandaste uma canelada, meu. Ei. Ganda carrinho. Eu não adivinho. Vídeo árbitro não está a funcionar. Como é que eu acho que tu resolves isso? Tu tiras uns dias, fazes um retiro espiritual e vais tipo rever tudo. Vais rever conceito de diferencialidade. Vais Vou rever um módulo. Porra. rever módulos, vais rever limites. Mas é verdade, olha, por exemplo, um conceito tão simples como módulo é uma cena que quando tu percebes, tu estás a perceber o que é que está acontecendo dentro daquela porra. Não é tipo. Não é aleatório. Como não é aleatório, aquilo tem sentido. E acho importante entender esses conceitos básicos. Meu. Que eu acho que as pessoas desleixam-se, estás a ver? Sinto bem que o conhecimento funciona meio que como tipo o puzzle que estás a resolver é simplesmente uma peça para um puzzle maior e assim sucessivamente. E o pessoal tipo, como ainda estamos na fase inicial, isto não serve, ou então como está já consigo fazer coisas. Mas à medida que a complexidade vai aumentando, começa a haver trabalhos, estás a ver? Porque tu precisas do conhecimento mais básico, mais elemental. Elementar? Elementar. Não és o Avatar. Yeah. Mas isso motivou-me, ok? Não foi só para a M, motivou-me para mais cena. Epá, e também uma coisa, né, que eu também acho que é orgulho, sabes? Porque, por exemplo, eu tenho bué orgulho mesmo, bué orgulho em ser eu a dar uma sova nos testes. Yeah. Por exemplo, primeiro ano, PM, primeiro semestre, PM, aquele terceiro teste deu uma sova em mim violenta. O que é que eu fiz no teste no exame? Uma sova violenta. É assim que funciona. Imaginei o Rui a rasgar as folhas todas à frente do setor. Caralho, socos. Toma! Toma! Gostas, Como? puta? A seguir é o senhor. Ei, cara! Mas, yeah, tipo, por exemplo, quando tu tiras nega num teste, sinto bué que eu perco o direito de tirar nega, tipo, caso o teste se repita. Não fazer o mesmo erro 2 vezes. Yeah. Porque começa a ser idiotice, acho eu. Eu julgo-me dessa maneira. Não julgo os outros. Olha, agora vou puxar um tópico que eu falei no outro dia com um amigo meu, que é: más faculdades são boas faculdades. No sentido de uma faculdade má, ou seja, maus professores, maus recursos, uma faculdade que te obriga a ter de te mexer mais para adquirir conhecimentos, estás a ver? Se isso é uma boa faculdade a longo prazo ou uma má faculdade a longo prazo. Depende de como te avaliar. O facto do professor explicar bem as coisas ou explicar mal as coisas nas aulas faz dele um bom professor ou um mau professor. Estás a ver? Yeah. Ok, sim. E o que disseram para contra-argumentar era: se fores ao gabinete dele, ele explica bem e até perde tempo ali para te ajudar. Esse tipo de coisas. O contra-argumento para isso é: está bem, boa. Então e se toda a gente decidir ir ao gabinete? Pois é essa a questão, né? Um professor de escola ou de faculdade, a função dele não é
eles explicaram bem no gabinete. Ele tem é que ter estratégias eficientes, né? Para que o pessoal perceba. Fica uma fila gigante ao gabinete do gajo. Não, what the fuck? Mas eu depois fiquei a pensar sobre o assunto. Será que isso é até uma boa estratégia para formar alunos? Acho que a pressão forma pessoas fortes. Estás a ver? Tipo, o facto de só os alunos que vão ao gabinete é que acabam por ter boas explicações, acaba por fazer pessoas que se mexem para terem aquilo que querem, estás a ver? Epá, acho que esse tipo de crescimento ou de amadurecimento facilmente se vai buscar outros sítios. Ou em outras experiências, nas ocasiões. Está bem, mas Epá, faculdade é um sítio que tu estás lá eu acho- todos os dias. Eu acho. Olha lá, um professor é colocado à frente do auditório com. Quantas pessoas é que os nossos auditórios normalmente levam? Pá, uns 100, 120, Ok. se calhar mais, Tipo- se calhar menos. É assim, o gajo. As nossas matérias. É tipo. Não estamos no secundário, estás a ver? Não há tipo. Assim, uma guideline muito estrita. Um protocolo. Yeah. O gajo tem de ter mão, entre aspas, tem de transmitir o conhecimento a 100 pessoas. Agora, das duas uma. Ou ele perde o tempo todo da aula, tipo, ele explica uma cena e depois 3 pessoas têm dúvidas e depois ele explica a cada uma e perde tipo ali quase meia hora a explicar. Ou ele manda, tipo, entre aspas, a matéria assim mais resumida e mais abstrata, para os 100 apanharem todos, e depois é que cada um em casa faz o seu trabalhinho de ir resumir e tipo perceber. Mas sabes, eu acho que Calma. eles são maus a fazer esses resumos. Pois, lá está, também. Mas eu acho que um bom professor devia explicitar que faz isto. Imagina, o gajo dá-te ele avisa-te, olha, diz o que eu acabei de dizer, vocês são muitos, eu aqui faço o meu melhor para transmitir os conceitos base e vocês em casa têm de os ligar entre si. Porque têm ferramentas para tal. Agora, tipo, dizeres que um setor é... dizeres que um setor é bom ou não por fazer isso... Porque, tipo, lá está. Também não podes avaliar o professor no gabinete porque, tipo... Vais lá que vão lá tipo 2 ou 3 pessoas e é muito mais fácil estar ali, próximo do setor, e ele ali numa folha está-te a fazer um desenho de tudo o que está a explicar. Ele não pode fazer isso para 100 pessoas. Eu realmente acho que um professor bom é aquele que, ao longo da sua carreira, acumula dúvidas recorrentes dos alunos e cobre-as na aula. Um professor que faz isso muito bem era o nosso setor de Física 1. Yeah. Ele, quando está a explicar, Olha que ele ainda vê o vídeo. ele automaticamente cobre já as dúvidas do pessoal, tipo, comuns. Antes da tua dúvida de surgir, ela já vai ser esclarecida, estás a ver? Antes de tu teres tempo para processar a informação e pensar, mas isto, ele já te explicou, eventualmente. E acho que é isso que muitos professores não fazem. Porquê? Não têm paciência? Não sei. Porquê? Acham que somos nós que temos que chegar lá sozinhos? Não sei. E tipo, Mas tu também podes ser um setor que dá tipo a matéria de forma. Dá-te a matéria às 3 pancadas e depois é tipo. E pode usar isso como desculpa de vocês têm de ligar as cenas em casa. Tipo, uma cena é dar-te conceitos bases, outra cena é tipo chegares ali. Bom dia, então, tipo. Tu piscas os olhos e estão tipo 40 integrais no quadro e há uma aula sobre filosofia. Tu ficas. Oh? Eu acho que também é muito em conseguir descer ao nosso nível, sabes? E concordo bem com isso. Conseguir muito descer ao nosso nível. Porque há pessoas que simplesmente não conseguem. Não conseguem pegar nas ferramentas que eles precisaram para compreender e utilizá-las em nós. Parece que perderam. Eu acredito muito que, assim, o nível de inteligência e de capacidades que tu tens de ter para ser professor universitário, tipo, por exemplo, dar análise, é tão grande. É que eles são tipo mini-génios que andam ali. Se calhar até não parecem, mas eles são tipo mini-génios. Porque eu acho que só um mini-gênio consegue dar análise 1, 2, 3 e 4
e ter aquele nível máximo já de conhecimento que há para ter, ou seja, tu fazes uma pergunta de qualquer grau de dificuldade e ele responde, sabe explicar-te, sabe justificar para todas aquelas matérias. Yeah. É Mas preciso acho ter um que- conhecimento tão extenso a matemática que tu passas a não ter muito por onde escolher no que toca a professores. Estás a ver? Ou seja, a faculdade tem Ok, que é faculdade verdade. tem que escolher, né? E depois é outra coisa, não basta ser-se esperto, também tens que ter um certo grau de notoriedade, porque muitos Uhum. deles são como é que se diz? Desculpa, investigadores. Investigadores, já. Muitos deles são investigadores e já publicaram em jornais científicos e esse tipo de coisas. Acho que quando chegas a esse nível de especificidade é muito difícil arranjares candidatos para dar aulas. E também é por isso que não basta tu dares-lhes más avaliações, estás a ver? Uhum. E pensas, também a faculdade é parva, toda a gente se queixa deste gajo e ninguém tipo mete aqui outro. Acho que não dá para pôr outro, porque o trabalho que ia dar Em voltar a pesquisar. a voltar a encontrar uma pessoa nova, Yeah. ainda por cima aquelas pessoas já sabem como é que as coisas funcionam ali. Yeah. Estás a ver? Yeah. Percebo, yeah. Por acaso nunca tinha visto isso dessa maneira. Epá, eu acho que é tudo na maneira como as pessoas são avaliadas, como o pessoal é avaliado. Porque eu acho que a avaliação, independentemente do professor ser bom ou mau, que se tu realmente fores bom, tu vais conseguir passar numa avaliação boa. Mas se tu fores mau, não vais conseguir passar numa avaliação boa, independentemente dos professores serem bons ou maus. Estás a ver? Estou a perceber. Então eu acho que a maneira para se filtrar ou para se gerar pessoas à altura é aumentar a dificuldade da avaliação. Então pronto, aí eu acho que pronto, os professores claramente vão fazer diferença, né? Mas acho que isso é como em todo lado. Os professores, tipo, há uma mistura de tudo por causa das escassez de mão de obra, né? Já que é uma mão de obra tão específica. Acho que acho que o que diferencia mesmo as faculdades é a maneira de avaliação. Depende se elas. Isso é tipo quando, por exemplo, tu contaste aquela história daquele exercício da tua namorada, onde aquele exercício, aquele trabalho de grupo valia tipo 2 valores naquela instituição que não vou referir o nome. Honestamente, eu entendo que eles não têm as cadeiras que nós temos, por exemplo, DAC e CN. Eles não têm isso. True. Não é o mesmo curso, mas tipo. Não, eu estou só a Estamos dizer que eles não têm essas cadeiras que estão só ali para dar boost na média. E ela explicou-me que efetivamente física, aquela parte da física que eles dão, não lhes vai servir de muito. Estás a ver? Então, o que é que a faculdade faz? Faz questão deles saberem as coisas e aproveita e dá um boostzinho ali na média. Que é para manter também o ranking da faculdade bom. Ok, não tinha visto isso com. Não tinha visto isso com esses olhos. Sim, não, mas quem ouvisse assim pensa, bem fácil essa faculdade então. Mas não. Já está a meter veneno. Tu ouves. Sabes, estamos a falar de ti. Eu acho que a nossa faculdade tem bons recursos. Vou-me meter ao barulho e dizer tipo, acho que é tipo, às vezes os alunos são só preguiçosos. Eu sei que sou. É que estou muito orgulhoso de ti, Pedro, por teres dito isso. E eu concordo a 100% que grande parte das queixas que se ouve das faculdades vêm de pessoas preguiçosas. Porque tipo, no trabalho também às vezes vão ser cabrões para ti, imagina. Vão ser sempre! Vão ser sempre!
não vais ter a papinha toda feita, ainda por cima num curso como o nosso. Tipo, tu vais chegar lá e dizes, olha, queremos, não sei, vou dar o exemplo de um programa, vá. Queremos um programa que faça tipo isto. Dizer merda-te. Eu disse. Não. Eu disse. Eu Ai! disse. E tu, Excelente, meu. e tu vais ter de puxar da mioleira e vais ter de, com o que tu aprendeste, ou devias ter aprendido, chegar lá e tipo, Yeah. vais ter um prazo muito mais apertado do que o trabalho final da disciplina e aqui não é uma cadeira que está em risco, é o teu emprego. Portanto, get your shit together. É pagar a renda. Mas É comer. vocês não acham que é Comer. precisamente essa postura, estás a ver, na pressão de entregas de trabalho, de qualidade de trabalho, pronto, essa postura de dificultar e nós temos que nos desembardar, que realmente nos vai fazer amadurecer, Acho que ao sim, ponto é. de nós estarmos prontos a encarar o mundo. Acho que eu e o Pedro já te contamos que o nosso padrinho recebeu tipo PowerPoints em alemão da matéria para o No teste dia antes do teste. que ia ter no antes. dia a seguir, já. E nós ficámos, É. what? Ao menos tipo podes traduzir ele. Não, as letras estão na forma de imagem. Não dá Tá. para copiar e Tá. colar. Tu ficas, what? Portanto, ele instalou o Duolingo e aprendeu alemão em 2 horas. Não, estou brincando. Fogo, era ganda Nós boss. somos patrocinados pelo Duolingo. Eu realmente vi aquele brilhozinho no olhar do Rui, tipo, eu não acredito. Era ganda boss, meu. Nós por acaso ainda não sabemos como é que ele fez, mas ele teve 11 ou teve 18, já não me lembro. Ei, uou! É uma Imagina lá diferença um um pouco grande. que só Foi uma coisa precisa. assim. Imagina lá um gajo que só precisa de uma run no Duolingo para aprender uma língua. Oh, ganda speedrunner, meu. Ei, o quê, puto? Que bicho, meu. Credo. Não, meu, eras tipo um animal para mim, tipo. Mano, eu instalei a Babel e tentei aprender, acho que até foi alemão, no comboio. Na terceira viagem desisti. Tipo, eu não tenho paciência. Eu sinto que vou ser uma pessoa que não vai ter interesse nenhum em aprender outra língua. Até receberes uma oferta de emprego de $5.000 por mês na China com tudo pago. Não, não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. É que se há coisa que eu não vou ser, é tipo um vendido no que toca a trabalhar. Eu valorizo muito mais estar perto de, tipo, dos meus pais quando crescer e assim, estar tipo em Portugal. Valorizo isso muito mais do que valorizo, por exemplo, receber mais 1.000 € e estar no estrangeiro. Eu não valorizava pelo dinheiro, mas não me importava de ir passar, tipo... Imagina, enquanto ainda não tens, assim, tipo, família tua... Ah, sim, claro. Enquanto Claro. ainda és novo, passar Yeah, uma yeah. ou 2 temporadas noutro país a trabalhar. Sim. Tipo, Isso... ficas com grande experiência. Como Não, é mas que é a ética eu queria isso. de Eu outras queria, pessoas. eu queria viver uns Yeah, anos no estrangeiro. Acho que era uma cena fixe. Tipo, alugava uma casa em algum sítio. Podemos ir Sinceramente- fazer Podemos ir fazer SL2 a mestrado e tipo, estamos lá a smurfar durante um semestre. Ai, credo. Quando otário. Eu tirei 19, ó, bacana. Não preciso. Ah, Direito do 7, aquele IPC. aquele IPC. Acho que foi a nota. Acho que nunca me chateei tanto. Chateei sim. Lembrei-me do exame de análise. Acho que temos Olha, muita- chateei-me tanto que fui ao exame, despachei o exame tipo, em 5 minutos e fui de férias. Enrabei esse exame. E arrabei o exame à força toda. Ainda ele não tinha acabado de distribuir os enunciados. Acho que escolha múltipla é uma maneira de se avaliar muito idiota. Apesar de eu gostar, né? Ter boas notas, isso é que interessa. Tu não te queixes, meu. Não, eu não me estou a queixar, mas estou a ser honesto, tipo, naquilo que devia ser o correto. Mas eu estou-me a cagar, eu tenho 20, está bom, está ótimo. 20, 18, 16, está ótimo. Não precisa- Eu acho que esse fica bem ao critério de cada pessoa. Porque, tipo, imagina. Não, a partir do momento desculpa, em que...
Tu tiras grandes notas nos testes de escolha múltipla, fantástico. És carregado no trabalho final, fantástico. E depois, chegas tipo a uma oferta de emprego, então vá, diga-me lá agora como é que este microprocessador funciona. E tu ficas tipo, oh? Ok. Também não é. Eu só vim escrever Hello World. Não é Ah, como mas se isto fosse não era só acabar- entrar. Não é como se tu fosse acabar o curso sem saber como é que funciona o microprocessador, garanto-te. Mano, o nosso padrinho teve de aprender apontadores Yeah, para ele nos teve... dar PM. É verdade, é verdade. Isso, por Ele não acaso, sabia. Fiquei uma beca chocado. Ele aprendeu pontadores para nos dar as aulas. Então, mas porque eu acho é a única cadeira que se dá assim. E, olha, foi uma coisa que eu aprendi que me deixou bem fascinado. Tem que se estudar para as entrevistas. Mas Sim, estudar isto- matéria. Matéria, what? Yeah. Matéria. Ou seja, o Chico teve-nos a dizer que, por exemplo, ele ia ter uma entrevista, já não me lembro bem sobre o que é que era. Lembras-te do que é que era, Pedro? Se era Python ou se era C, não me lembro bem o que é que era. Era qualquer coisa da AED que ele veio ter contigo. Acho que era AED. Acho que era AED. Yeah. E ele Ok. foi estudar AED Então, claro. para a entrevista de emprego. Claro, isso para mim não era tão É óbvio. plausível. Não, mas isso é óbvio, né? Porque tu, Não, isso para mim não era quando tu tão vais óbvio. para uma empresa, quando tu queres ser contratado, tens de estar afinado, né? Porquê é que isso me deixou fascinado? Porque eu estava à espera de pessoal de quinto ano, tipo, quando estás a começar a fazer tese, esse patamar, achava que não tinhas de estudar porque essas coisas já te eram todas... Já estavam. Já sabias. Pronto. Exato. Já eram Não, intuitivas, é programação isso. não é. A programação não é algo que tu sabes constantemente, estás a ver? Tens que praticar para saber. Eu acredito muito que programação seja tipo língua. Não, definitivamente. Acredito sim. Eu acredito que sim. Definitivamente. Acredito porque eu Porque quando não via, é como se tu eu no quando via português os... tivesses que pensar para falar, né? Tipo, programação tu tens que pensar, tens que planear, tens que desenvolver. Lá está, nem sempre. Eu Como vi assim? exercícios que puseram aí de PM. Eu vi exercícios que puseram aí de PM. Eu tipo lia e ficava. Na minha cabeça já tinha tipo o exercício feito. Estás a Sim, gozar. depois só te Estás a faltava tipo comparar relembrar, PM a um rever. problema a sério. Não. Isto aplica-se a um problema a sério, porque imagina, pedem-te. Acho que é bem fácil aplicar isso. Espera aí, Não. vais trabalhar para uma empresa que trata dados e pedem tipo, como é que faria esta solução para whatever, tens um problema de uma base de dados e tipo, em C como é que faria esta solução? E tu tipo apresentas um programa com o esquema, dizes, olha, não me lembro Ok. muito bem da sintaxe do C, mas tipo, é algo que se revê com simplesmente passar os olhos no livro ou assim, estás a ver? Porque tipo, imagina, saber programar é uma coisa tipo, tu aprendes a fazer, eu acho, tipo, em todas as línguas e depois tipo, o que varia só é a sintaxe de cada língua. Cada linguagem. Eu acredito que num trabalho de programação hajam bué coisas repetidas. É verdade, 100% concordo, 300. Pronto. 300. E é isso mesmo que eu me refiro. Tu quando falas, tu não pensas porque o teu cérebro já reconhece padrões. Então não tem de pensar naquilo que vai dizer. Epá, a cena dessa analogia, a cena que falha, é que não é como se tu fosses fluente numa programação, numa linguagem de programação. Acho bué que sim. Estás a ver? Tu és muito bom. E só Ah. és muito bom porque tu já tens muita experiência. Oh, claro que não É vais literalmente programar um com termo. sotaque, não é? É, é literalmente um termo. Ser fluente em C, por exemplo. Sim, é saber tipo todas as manhãzinhas, todos os Mas truques. tu nunca vais Saber- saber. Vai sempre surgir desafios novos. Saber Está bem, mas tipo, tens mais todas facilidade. as funções básicas de C. Saber, por exemplo, há certos problemas de programação que tu já simplesmente sabes quando és bom. Olha, eu Nem tens de pensar muito no assunto. para mim a melhor analogia de programação é fazer rap. É Não tipo, consigo ligar. Tu sabes falar. Diz mais escrever música, vá. Diz que o Diogo tem aí uma breakdown. Não, Tu what sabes the- falar, tu sabes tipo conjugar os verbos, blá blá blá, blá, blá. Mas agora criar tipo algo com. Então, mas olha lá, tu continuas a ser fluente a português.
Ok, então a vossa fluência. Ok, já percebi que vocês querem dizer com fluente, então. Estamos. Já percebi. Estamos na mesma página. Eu acho que sei o que é que tu estás a perceber e acho que não é isso. Eu não estou a falar só mesmo de linguagem técnica. Quando eu digo ser fluente, também me refiro a resolver pequenos problemas de raciocínio, já instantaneamente. Tipo, no caso do rap, tipo métrica, que palavra rima, whatever. Não me refiro só a saber o que é que faz um for, saber o que é que faz um while, saber o que é que fazem todas as funções, estás a ver? Refiro-me também a... Dizem-te, olha, precisamos de fazer um software que faça estas coisas. E assim, tipo, eles dizem-te isso e tu facilmente Já na tens tua um cabeça esqueleto. já tens tipo Na tua cabeça, tipo, um fluxograma das coisas todas. Porque já é uma coisa que tu já primeira vez fizeste que tanta ouvi a vez. palavra fluxograma fora das aulas. Ok, já percebi. Já fizeste isso tanta bem. vez. É isso que eu me ok. refiro. Então, Rui, sentes destruído com factos e lógica? Não, estamos tipo a pensar de maneiras diferentes. Quando falam em esqueleto e ter a facilidade em saber o esqueleto do problema, ok. Parece-me. Isto foi muito bom. Começámos com faculdades serem más ou boas, consoante os professores. Agora temos eco no microfone do Diogo e acabámos Temos? em programação. Tem tudo uma ligação, né? Estava a fazer ponte com o conhecimento que nós temos que ter, estás a ver? Para fazer o curso e não sermos carregados, simplesmente. Acho que foi isso que nós falámos antes, mas já parecido. É lidar, irmão. Aí és bué da deficiente. Sim, foi esse o meu objetivo quando tentei imitar um Diogo. Obrigado por especificares. Então, Rui, como é que tu lidas com o stress na faculdade? Eu não tenho stress na faculdade de Jiu-Jitsu. Acho que aprendi Então a só viver querias sem falar stress. sobre isto porque parecia interessante, né? Não, eu acho que é mais. Que é para eu poder meter nas tags e termos mais views? Tá- Credo. Just putting it out there. Tu descobriste todos os meus truques. Então vá, porque é que tu sentes que não sentes stress? Porque acho que viver sem stress é muito personalidade e um estilo de vida ao mesmo tempo. Tipo ser vegan. Um bocado. Porque os veganos normalmente têm empatia, estás a ver? Até com os animais. Até com os animais, nem até. Mas, mais ou menos, entre muitas aspas, têm empatia da mesma maneira que sentem pelos humanos com os animais, estás a ver? Acho que é personalístico. Eu vou só interromper-te para eu dizer, antes que isto se perca, mas tipo, quando o Pedro disse isso do vegan, eu sei que nós temos a nossa colega que não é vegan, é vegetariana, mas eu imaginei a ouvir o podcast e a fazer aquele epá, bué característico dela. Sim, esta é para ti. É dedicada a ti. Continua, Rui. É uma personalista, tem empatia e altruísmo, né? Pensam num todo. E é um estilo de vida. Qual é a analogia que eu faço com os... É uma... Porque faz bem também. Faz Sim, a bem. diferença é que tu não tipo, falas de 5 em 5 minutos em como não sentes stress. Oh, vá, estou a brincar. Antes que leve bem hate, estou a brincar. Grande otário! Eu vou levar bem hate. Ai, o quê? Não, mas eu percebi, concordo. Você não sabe, mas é isto que eu adoro no humor, estás a ver? Poderes te esticar com assuntos delicados. Em que tu sabes que a pessoa vai sentir A pessoa vai fazer o uau, ok. Vou tirar a subscrição. A pessoa vai vestir aquela carapuça, vai virar um vestido. Nunca tinha ouvido essa. Vai vestir a carapuça e vai virar um vestido. Fogo, não. Ok, curti. Eu acho muito também que sentir stress e não sentir
depende muito da capacidade que a pessoa tem de tirar boas notas barra passar às cadeiras. Tens de estar tipo confiante no que andas a fazer. Porque eu Ok, tenho. ok. Eu acredito muito que se o Rui não tivesse capacidade de passar às cadeiras, ele ia ter muito mais stress na sua vida. Tens duas maneiras de lidar com a tua incapacidade, que é ou tu não valorizas tanto passar nas cadeiras, tipo, mentalizas de que com o tempo vai, ou tu realmente repensas em estratégias para te endireitar. Acho que a maior parte das pessoas vai se estressar na parte de repensar nas estratégias. Exato, acho que uma mudar de cena de- estratégia é uma coisa tão. Estressante. Yeah. É uma cena de tentativa e erro. Porque tipo, imagina, vais tentar tipo, ok, vou tentar todos os dias estar um bocadinho e tipo, pumba, nega, tipo, ok, isto não está a funcionar. Vamos agora tipo Mas tentar só estudar na última hora. Pumba, nega, nos dá resultado. E tu começas, e caralho, já chumbei 2 vezes e agora? Estão-se a acabar as vidas. E entretanto estão os teus pais ali a pagar para tu estás a chumbar e a tentar métodos de estudo. E tu ficas, e caralho, e agora? E brincando ou não, acho que é daí que vem o stress. Mano, não me mexiste a carapuça. Ele puxou a Foi inspirado carapuça por mim. bem para Foi baixo. inspirado por mim. Eu tirei o headset, meti o gorro e falei. Pôs aquela ceninha que dá clique por baixo do queixo. Estás a ver que é para prender bem, que é para não sair. Yeah. Ai, é com caraço. E puxei os cordões da suéte. Ai, ai. Mas há pessoas que também sentem outro tipo de stress que acho que vem muito do secundário. Mas isso é mais para pessoas espertas e pessoas que estão habituadas a tirar boas notas. Que é literalmente isso. O stress de tirar boa nota. Não é o stress de aprender. Não é o stress de desperdiçar tempo ou dinheiro. É literalmente o stress de fazer boa figura, ou não? Epá, eu acho que isso também é uma mentalização, estás a ver? É que não compares, não é igual. Não é igual, mas repara uma coisa. As pessoas Eu- começam a exigir, eu- sim. Acredito que deve ser bué estressante e Deve E ser faz muito. sentido. E faz sentido porque há pessoas que tirar boas notas e fazer boa yeah. figura é a sua identidade. É um personality trait. Puto, na hora que foste tocar, meu. Ontem vi um vídeo que era sobre os Incríveis 2. Uau, ok. What? Incríveis 2. Eu vi. Pronto, e vocês viram como é que o Senhor Incrível se sentiu quando a sua mulher é que foi a escolhida para fazer Lembro-me. as missões. Lembro-me, Não é- yeah. E ele ficava bué ali de lado, sem fazer nada. Ele sentiu que a sua identidade foi roubada, entre aspas. estás a ver? Isso parece uma grande crítica à sociedade Yeah, foi. no filme. Foi uma crítica ao machismo. Para putos. Porque para Os putos ele... não vão apanhar, mas. Pois não, mas quando crescerem, se calhar. Se Sinceramente, acredito que eles fizeram aquele filme a pensar um pouco no pessoal que que viu primeiro. viu pelo primeiro e que agora tem a nossa idade. Ou se calhar nos pais que levam os filhos. Também. Oh! Ok, então estamos a desviar-nos bem do tópico, mas Yeah, eu vou, dizer eu vou isso falar agora. disso. É bem interessante. Nós somos horríveis, tipo, Não, para manter. acho que é esse o propósito de Acho um que isso é podcast propósito. também. Yeah. Acho bem interessante ver os filmes da Disney outra vez e ver as piadas que haviam para os pais. Referências, já. Porque a Disney fazia filmes e pensava nisso, pensava em entreter também o adulto que ia com a criança. Acho isso bem interessante. Bom. Mas voltando ao assunto. Puto, estamos em sintonia, mano. Quando tu disseste, estamos a desviar-nos, eu pensei, estamos a desviar-nos. Agora disseste, vamos voltar. Eu disse, vamos voltar. Que é para não dar muita trela, estás a ver? Acho mal. E acho que isso também vem muito dos pais. Que é o peso, né? aquela. O peso que tirar boas notas faz. Porque há pais que assumem,
ok, ele tira boas notas, ele percebe do assunto Exato. e Acho não é que- verdade. É Acho que tão mentira, devia ser mano. mais valorizado a autorrealização em perceber, estás a ver? Em adquirir conhecimento, já. A autorrealização em adquirir conhecimento. E eu vou dar um exemplo, que é o meu exemplo. Eu tipo passei o secundário inteiro a tirar notas a matemática do género 13, a dar struggle para o 14. E eu lembro-me de pensar que era bué burro. Lembro-me de pensar que era bué burro. Que engraçado, eu também, mas depois confirmou-se. Ah, mano, eu sabia! Tu és bué mau para ti próprio. Credo, mano! Tu és o teu maior inimigo. Mas eu vou continuar. Não, agora vais ter de sofrer em silêncio. E eu achava que era bué burro. Eu distraí-me bué nas aulas e tipo, não tinha interesse nenhum daquilo. E a meu ver, na altura, tirar um 13 para mim era uma má nota. Eu tipo, tirava o 13, mas eu simplesmente aceitava que era um mau aluno. A matemática. Estás a ver? Nunca tomei por opção diminuir o meu standard. Ou seja, o meu standard continuava a ser tipo, uma boa nota começa a ser tipo no 16, vá, estás a ver? Um 18 é confortável e um 20, 19 é excelente, estás a ver? E então eu simplesmente aceitei que era um mau aluno na matemática, também não me esforçava muito, nunca tive aqueles momentos de reflexão para tentar perceber conceitos mesmo a fundo, estás a ver? Simplesmente fazia os exercícios que a professora pedia e pronto. Tomava isso como esse é o meu estudo. Eu fazia os exercícios que a pessoa recomendava e pronto. Não fazia tipo, mais nada. E um dia começaram a falar sobre a faculdade. E a faculdade era uma coisa que me interessava bem. Não sei, tipo, sempre fiquei bem ansioso por chegar à faculdade porque achava que era lá que eu ia ter conhecimento muito mais rico e muito mais interessante e esse tipo de coisas. Pronto. Pronto. Eu fui fazer a minha média e dava 15, 14.8, uma coisa assim. Uma cena assim. E eu fiquei, ok, não dá. Se bem que da primeira vez que eu fui fazer a minha média, eu queria ir para o técnico. Porque é aquela primeira... Tipo, toda a gente ambiciona ir para o técnico no secundário. Pelo menos quem quer ir para a ciência e essas coisas. Por norma, querem ir para o técnico. E eu vi que efetivamente não chegava. E faculdade era aquela cena que eu tinha na minha cabeça desde o início do secundário. Então, tipo, foi essa a minha motivação. E o que é que eu comecei a fazer? Já antes de chegar à época de exames, porque eu sabia que o exame de matemática ia ter um peso. O exame de matemática... e sabia que a minha nota de português era aquilo que estava tipo, a estragar mais a minha média. Sabia que as coisas que iam ter mais peso era o exame de Físico-Química, o exame de Matemática e o exame de Português. Que era os exames que eu tinha que fazer. Então eu dei. Português não deu um grind assim tão grande. Por acaso eu tive a minha mentalidade para com português foi o mesmo que se calhar estamos a ter agora com micros. Estás a ver? Há de ser. Com isso queres dizer que estamos a cagar, não é? Ok, se calhar não. Se calhar dava a importância que dava. Pá, não interessa muito porque as pessoas que estão a ouvir não sabem a importância que eu dava. Mano, Mas- é aquela disciplina que tu vais estudar 2 semanas antes do semestre acabar e vai tudo fazer clique e tiras 17 no exame. Who cares? Pronto. Vá, 12, pronto, ok. E eu tirava, acho que a minha média portuguesa era 11. E a minha média portuguesa era 11, a minha média matemática era 14 e a minha média a físico-química devia ser 14, 15 no máximo. Uma cena assim, pronto. E eu dei grind nos exames. O que aconteceu? Cheguei ao exame de português, tirei... eu tirei entre 16 e 18. Não sei qual deles é que foi. Andaste a dizer a toda a gente no curso e tiraste 17. Foi 17? Sim. Eu não me lembro. Pronto. Por acaso, eu disse que era entre 16 e 18 e foi 17. Eu fiquei completamente chocado. Tipo, completamente.
nunca na minha vida, nunca na minha vida, eu fiquei com um rancor tão grande à minha professora de português. Então. Porque eu senti que não fiz nada de mais no exame. Eu senti que dei o mesmo que dava nos testes dela. Yeah. Sentiste mesmo aquela cena de esforço e nota? Não. Não. Eu acho que os estudores no secundário, tipo, às vezes eram um bocado tipo, foda-se. Porque, por exemplo, a minha setora do secundário não dava mais de 13 a ninguém. Tipo, e pode parecer exagero, e tipo, tu dizes, não, se calhar estás só a omitir, se calhar havia pessoas que tinham tipo 17 e não estás a... Não, mano, tipo, a nota mais alta, que em 3 anos que eu tive com ela foi tipo um 14 ou um 15 de alguém. Ok, isso é uma Era questão. ridículo. E tipo, Mas, eu sabia que era um bom aluno a português, mas tipo, só tirava 12, 13. E tipo, até que, entretanto, no 12º veio malta de outra turma, para a minha, e tipo, e eles vinham tirar português, tiravam tipo 17, 18, chegaram ali, 14. E eu tipo, para mim, ok, se calhar o problema já não é meu. E tipo, caguei no exame, tipo, não estudei para o exame porque estive doente, e tirei 14 e fiquei tipo, ok, o problema não era meu. mas eu sinceramente não sei porque é que contei esta história. Nem eu. Para Era dar porquê? flex nas nossas skills de português. Não mesmo, porque eu não tinha nem tenho skills a português. Era porquê? Rui, por favor, lembra-te. Porque tinhas de entrar na faculdade, querias ir para o técnico e precisavas de média. Ya. Eu não vou tentar pensar. Estás bem baixo, Rui, by the way. Estou a tentar pensar. Ele está a deprimir. Já viste os momentos que tu querias neste Não, podcast? pá, cala-te, porra! É tóxico. Eu estou a tentar pensar, filha da puta! Caraca, e o pior que fazia sentido, mano. Puto, não me lembro. Já sei, mano. Ai, já sei, foi? já sei, Vai. já sei. É o que é que nós consideramos boas notas. E o stress associado a boas notas. Exato! Puta que pariu! Credo! Ok, que vou difícil. continuar e por favor não te esqueças desse assunto. Não vou esquecer mais, credo. Escreve no teu bloco de notas. Sem acentos. Pronto, então eu consegui tirar o 17 no exame. Com exatamente o mesmo esforço. Com exatamente o mesmo grau de conhecimentos e de raciocínio, vá, que tinha Yeah. antes. A matemática não. A matemática não tanto. Porque tive que dar um grind ali, tive que dar uns quantos dias de pensar bué sobre o assunto, estás a ver? Yeah. Bué momentos de introspeção, etc, etc, etc. Mas português não. E eu lembro-me de bué gente me dar tipo os parabéns. A minha professora de português veio-me tipo dizer parabéns, eu que não sei o quê, então estudaste bem para o exame, não sei o quê. Deve finalmente assim algum crescimento. E eu tipo, bué. Claro. Aquele roleplayzinho. Queria ir para a faculdade, foi a minha motivação, então eu dei-lhe tudo no exame português. Rocket Deste- Launch. É isso que torna. Pronto, o que eu queria chegar com isso era esse pessoal que sente o stress para tirar boas notas. Eu acho que grande parte deles também começa com este tipo de situações. Tiram boas notas. Se calhar há coisas que nem sequer sentem que são bons. E depois têm aquele peso na consciência para manter. Eu não, eu estou-me a cagar para isso. Percebi. Nossa, essa história por acaso foi bem Foste essencial. dar uma volta. Não, mas foi boa, ok. Sim, mas foste à grande volta. Mas também não podes também não podes fazer aquilo que a gente faz, que é tipo quase que equiparamos um 10 a um 20. Tipo, ficamos felizes para caralho de ter tipo aquele 9,5. E tipo, embora isso seja compreensível a sinceramente- algumas cadeiras, há cadeiras onde isso não era suposto acontecer. Mas legit, acho que é esse tipo de filosofia que diminui o nosso stress. A maneira de pensar. Não exigirmos tanto de nós.
de estabelecermos uma meta baixa. Mas eu acho que esse tipo de stresses são bem otários. Ei, acho que vem Eu acho muito que da tu- personalidade da pessoa. Acho que tens de tentar, tipo, encontrar. Imagina, isto vai soar bué cheesy, mas tens de ver, tipo, o lado menos estressante das cenas. Imagina, não percebeste muito bem esta cena agora e, tipo, só passaste com 10. É na boa, tipo, talvez no trabalho te vão, tipo, dar um empurrãozinho Sim. e tu vais fazer uma cena Só que mais mecanizada. são Tipo- ansiosas e ambiciosas. Esse tipo de situações, ou esse tipo de pensamento nem sequer passa pela cabeça delas. Imaginando, tu sabias, tipo, tudo que tu absorves tudo o que te é ensinado, ok? Só aqui na faculdade, vá. E tipo, passas a tudo com 20 porque absorves tudo. Mas depois tu chegas lá fora, eu acho que tu vais estar tipo em pé de igualdade com os outros. Eu acho que há cenas, por exemplo, os professores tipo, não te dão tudo aquilo que eles sabem, claro. Sabem muito mais do que tu. E tipo, isso provém de onde? Vem tipo de experiência de trabalho e assim. Pá, Caga em teres tipo média de 20. Percebe só como as cenas funcionam. e eu vou dizer, Ah, ah, nós não podemos pensar de uma maneira tão facilitada da coisa. Estás a ver? Porquê? Porque podemos ser alvos de algo catastrófico chamado surpresa. foda-se, mano. Já Aí, viste? já estamos a O falar Pai bué Natal vai à nossa casa e explode uma bomba. Porque a surpresa é catastrófica. Oh, então vem tipo um tsunami, uma cena assim. e inserir cara do laranjo. Chumbei a podcast 2. Que... Oh mano, sabes como é que as freiras secam a roupa? Como? Com vento. Uau. Ganda coisa. Que merda. Ok. Eu já estou a ver que eu sou o despedidor de serviço. Portanto, hoje eu vou dizer adeus em código Morse. Ai! Ganda. Ganda. Portanto, adeus em código Olha, Morse. Pedro, mano, és único, mano, és único. Querem que eu faça isto com pontos e traços ou querem que eu faça isto com pis? Não, tu vais fazer isto com uns e zeros. Uns e zeros. Ok, portanto. Ai, que Então vai ser o 0 vai responder ao ponto e o 1 vai responder ao traço. Acho que é E mesmo ao contrário. Tanto faz, acho eu. É Eu sei que para tanto agora. faz. É Ok. para agora. Olha, também não tens de tomar atenção ao referencial nos problemas da física. Pronto, agora Mas pronto, dizer merda-te. desculpa. Disse outra vez. Então, zeros são pontos, uns são traços. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.